Eu sou a Jéssica Natan, a bruxa que enxerga além do que os seus olhos podem ver através do tarô e te guia com feitiços para que você possa ter uma vida muito melhor. Esse é o seu programa Hora da Bruxa, aqui na Madrugada Astral, o seu cantinho místico nas madrugadas. Nesse programa, a gente vai falar sempre de tarô, de oráculos, de bruxaria, de amor, né, gente? Dos dilemas do coração e tudo aquilo que mais toca a sua alma. E aí, se você quiser falar comigo, você me encontra lá nas redes sociais, tá? O meu Instagram é @jess.natan. Então é JESS.NATANN, certo? Mas se escrever lá Jéssica com Y, Natan, você também já me acha, né? E o meu WhatsApp é o 11 982 44 5951, certo? E falando em WhatsApp, se você é mulher e quer despertar ainda mais o seu poder pessoal, eu tenho lá no WhatsApp o grupo das Imperatrizes. É um grupo onde você vai ter dicas, conselhos, promoções exclusivas. Tem promoção que eu faço só lá e você fica sabendo de tudo muito antes, certo? Então, eu espero você lá, combinado? E aí agora, ó, vem comigo, respira fundo, acende uma vela, tá frio, pega um chá, né? Porque a magia desse programa vai começar. Ó, antes de tudo, eu quero te desejar aí um lindo dia, uma linda terça-feira. E como a gente está ainda no comecinho da semana, uma semana muito abençoada, que você consiga aí conquistar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, tudo aquilo que você quer para sua vida, certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre a magia do fogo, né? Um assunto assim que eu amo, amo muito o poder das velas, né? Os feitiços com as velas, né? Vocês veem que quando eu faço aqui a tiragem de tarô para vocês, eu trago aqui, quem tá na rádio não vai ver, mas eu trago aqui sempre a minha velinha, né? Para que vocês possam me escolher, porque eu sou muito, muito, muito conectada com o elemento fogo, né? E com as salamandras, né? As salamandras, elas são os elementais do elemento fogo, né? E depois eu vou contar uma história para vocês muito boa comigo e com as salamandras, né? Além disso, a gente vai ter aqui também tiragem de tarô ainda, né? Dicas mágicas. Vamos falar sobre o nosso arcano da semana, né? Que eu tinha dado uma paradinha, porque tivemos convidados aí muito especiais nos programas anteriores. Se você não viu, olha, vai ver, viu? Porque foi muito bom. Eu trouxe a Sami, a gente falou de luciferianismo, de demonolatria. Trouxe o Guto também, a gente falou sobre o Telemann, sobre o Crowley. Trouxe a Mari que contou uma vivência dela linda, né? Nossa, muito legal, viu, gente? Muito bom mesmo. Então vocês não perdem, tá? Aliás, todos esses programas aqui são bons, né? Vamos combinar, vai. Sempre tem um assunto bom que eu gosto de trazer para vocês aprenderem, para vocês descobrirem coisas e entenderem mais coisas sobre a vida, né? Então, hoje vamos falar de fogo, né? O fogo, ele é um dos elementos mais poderosos aí, né, da bruxaria, né? O fogo, ele queima, o fogo tem um arquétipo, né, da transformação, da destruição, né? O fogo é aquele que tira, né, ajuda, né, na verdade, a gente tirar da nossa vida aquilo que precisa ir embora, né? O fogo, ele transmuta, né? Mas o fogo também aquece, o fogo renova, o fogo ilumina o nosso caminho, né? A gente tem aí muitas deusas e deuses que trabalham com fogo, né? Nessa questão da iluminação. A gente tem
Pele, né, que é uma deusa havaiana, Hecate, né, Hecate com as suas tochas maravilhosas, e tem muitos outros, né, de deuses é, que trabalham com essa energia, né, do elemento fogo, né, Amaterasu, que é a deusa solar, também. É porque o fogo, ele é a nossa força de ação, né? A nossa força vital. Então, por isso que o fogo, ele é tão importante na nossa vida. O fogo é aquele que traz a coragem pra gente, né? Então, já uma dica, né? Quando você estiver precisando aí, que estiver procrastinando a vida, é o fogo. Tem um pó que eu faço, muito bom, né? Que tem na loja, que é o pó de salamandra. Nossa, porque eu faço pó dos 4 elementos, né? E aí tem o pó de fada, o pó das sereias, o pó dos gnomos e o pó das salamandras. O pó de fada para o elemento ar, né? Para quando tá com os pensamentos aí muito acelerados, para ajudar nessa questão dos pensamentos, estudos. O pó das sereias para o equilíbrio das nossas emoções. O pó de gnomo para quando a gente precisa dar uma aterrada na vida, trazer o elemento terra, e o pó das salamandras, né, que é o pó de fogo para dar energia. Quando você tá ali meio borocochô, desanimado, sabe? Ai, sem força para a vida, é isso. É as salamandras, é o fogo. É usar o pó de salamandra, vai lá, acende uma vela, se conecta, pede coragem, pede ânimo, pede impulso, né? O elemento fogo, ele é muito bom para a nossa vida, ele tem que sim fazer parte da nossa vida, porque o fogo, ele representa esse desejo de viver, esse movimento, né? Essa movimentação, esse poder pessoal. O fogo, ele é um dos elementos também muito importantes ali no feitiço, né? Então, ele é a faísca que acende, né? Que dá força, que dá vontade, que dá impulso para aquele feitiço acontecer. Então, é o fogo que ativa ali aquela a vontade também, né? O fogo, ele é a força principal, né? Que tira a gente da estagnação, que acelera os nossos processos, que transforma ali a nossa energia parada, né? Que é aquilo que a gente fala, né? Água parada da dengue, né, gente? Então não pode. Movimentação. A gente tem que se movimentar, né? A gente não precisa. Eu tava até falando disso no programa anterior com a Mari. A gente não precisa correr o tempo inteiro, tá? Mas a gente pode andar. Mas a gente precisa andar. A gente não pode ficar parado, né? Não dá para paralisar. E o fogo, ele traz essa energia, essa movimentação, essa energia de ação, de impulso, sabe? É, o fogo na bruxaria, ele pode ser usado para várias coisas, né? A gente fala assim, vou só acender uma vela, mas não é só acender uma vela, é muita coisa ali, né? A gente vai usar para queimar o que não serve, para ativar os nossos desejos, para acelerar os nossos processos mágicos também. As velas, elas são um canal ali, né? E esse canal, de uma forma mais simples de você acessar a sua energia, né? Porque é um elemento que é um elemento acessível. Você pega um fósforo, acende um fósforo, é um elemento fogo, tá? A vela, né? Você acender ali para trazer essa intenção de movimentação para a sua vida. E aí, quando você faz isso, você está enviando, sim, um sinal claro ali para o universo de que você está pronta, de que você quer agir, sabe? Então, existem muitas formas que a gente pode usar isso. Então, as velas, né? As velas, a gente pode usar cada vela para uma coisa, tá? Então, a vela branca, ela vai é uma vela coringa, né? Na dúvida não tem, ou não tem a cor, vai branca. A branca traz paz, ela traz a espiritualidade, é uma vela que traz a purificação, tá?
Vermelha, paixão, né, gente? Vermelha é a paixão, é a força de ação, é a iniciativa, é a libido, é a força sexual, sabe? O vermelho, ele é a cor da intensidade, tá? E aí vem o rosa, né, gente? O rosa já é um amorzinho, né, gente? Tanto é que eu sempre falo pras meninas quando vão acender vela. Você quer amor ou você quer paixão? Se você quer paixão, você vai acender uma vela vermelha. Se você quer amorzinho, você vai acender uma vela rosa, tá? Porque o rosa, ele tá mais ligado à afetividade, tá? Também tá ligado à autoestima, né? Ao amor próprio. Também é uma vela ótima para isso, tá? Ligado a Afrodite também, né, gente? Então, já sabe, né? Vela amarela ou vela dourada, prosperidade, brilho pessoal, tá? A vela verde, usada para saúde. Existem algumas vertentes aí que gostam de usar a vela verde como prosperidade, tá? Pode ser também. Eu prefiro usar verde para saúde, tá? Vela preta, né, gente? A nossa vela amada preta, que é para banimento, para limpeza, power, para corte energético, para tirar da vida aquilo que não serve mais, para mandar embora, para devolver as coisas, enfim, vela preta, ela tem uma infinidade ali, né, de coisas que a gente pode fazer com ela nesse sentido mais de limpeza e de cortes, tá? A vela roxa também tá ligada à espiritualidade e à transmutação, tá? Então, quando você precisa aí transmutar alguma coisa, é a vela roxa que você vai usar, tá? E vela azul. Vela azul para trazer o equilíbrio emocional pra gente, né? Uma vela ligada aí às nossas emoções, aos nossos pensamentos também, tá? Ah, Jéssica, mas é só as velas? Não, né? A gente pode usar também o caldeirão, né? O caldeirão, ou se você não tiver um caldeirão, não tiver como ter um caldeirão, uma panelinha ali que represente ali o seu caldeirão, que é onde você vai queimar os seus pedidos, onde você vai queimar suas ervas para fazer uma defumação, né? Para fazer uma defumação a gente usa as ervas, mas a gente usa o fogo também, né? Então são dois elementos ali, né? Para queimar coisas e para tirar coisas, né? O caldeirão, ele é o nosso coração ali, né? O coração da bruxa. E fogueiras também, né? Fogueiras, a gente usa muito fogueiras nos sabás, Beltane, Yule também. O fogo, ele sempre representa a renovação de um ciclo e também traz a presença dos deuses, né, gente? Teve uma vez, eu tava dando um ritual de deuses gregos, né? Não lembro se era de abertura de caminhos ou era uma vivência, não lembro. Sei que era de deuses gregos. E aí, num determinado momento, né, a gente colocou as ervas ali para Zeus, né? Era Perséfone, Hécate... Ai, não lembro, gente. Mas, enfim, né? Um momento ali para Zeus. E aí, a gente, logo depois, a gente começou a dançar em volta do caldeirão. E era um caldeirãozinho assim, gente, pequenininho, sabe? Pequenininho. E a chama do caldeirão fez uma espiral enorme, a coisa mais linda, gente. Eu tenho esse vídeo, eu vou ver se eu posto ele pra vocês verem. Eu devo até ter postado já, mas deve estar lá em 1900 e nada, porque faz muito tempo isso. Foi bem antes da pandemia. Mas, gente, vocês têm que ver, a coisa mais linda, aquela espiral enorme, ficou muito grande, coisa mais linda. Eu tenho que nem eu falei pra vocês, né, no começo, eu tenho uma conexão muito grande com o elemento fogo, e o fogo a gente precisa ter muito respeito e muita consciência para usar o fogo, né? Como eu falei, as salamandras, elas são difíceis, né? Eu acho que de todos os elementos, as salamandras, elas são as mais difíceis da gente ter um contato ali, né? Mesmo porque o fogo, ele não aceita indecisão. O fogo é direto, ele é aquilo, ele é intenso, ele transforma tudo que ele toca, né? Então, você precisa, sim, ter muita consciência para trabalhar com o elemento fogo, tá? Então, esteja consciente daquilo que você quer para a sua vida, porque com o fogo, a gente fala, não brinca com fogo, né? Com fogo não se brinca.
Então, é isso mesmo. Não dá para ter indecisão, né? Uma outra história a contar para vocês, né? Teve uma vez, faz muito tempo isso também. Também lá, bem antes da pandemia, muito antes da pandemia. Era meu aniversário, né? E tudo que você faz, todo feitiço que você faz no dia do seu aniversário, ele potencializa ainda mais. E aí estava eu lá, fui fazer um feitiço no dia do meu aniversário e tal, não sei o quê, né? Acendi lá o meu caldeirão, lindo e belo. E do nada, tô lá sentada, do nada, o fogo começa a trepidar. E começou a ficar um fogo enorme. Eu falei, gente, vou botar fogo na casa. E agora o que eu faço? E normalmente as salamandras, elas não gostam de ser apagadas. Elas ficam bravas, elas não gostam. Então, a gente tem que ir com calma ali, né? Só que naquela época eu não sabia. Eu não sabia disso, né? Ainda não... Era no começo dos meus estudos e tal. Que eu tinha voltado, né? Na verdade, a estudar bruxaria. E aí, era meu aniversário, como eu falei, por coincidência da vida ou não, né? Um dos meus professores, na época, me ligou para me falar parabéns. E eu, nossa, Marcela, desesperada. Tá acontecendo isso, eu vou botar fogo na casa, eu não sei o que eu faço. E desesperada. E ele vai lá e coloca mel para elas. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Só que eu não tinha mel, eu só tinha caro. Aí lá fui eu, falei, aí cheguei lá na frente, o fogo enorme. E eu, gente, desculpa, eu não tenho mel, mas é caro, é de todo o meu coração. E lá fui eu conversar com as salamandras. É de todo o meu coração, por favor, diminui, não queima toda a minha casa e tal. E conversando com as salamandras. Eu sei que eu fui lá, coloquei o mel para elas. E olha, gente, foi lindo. Elas foram acalmando, 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 até que cessou o fogo, sozinho. Nossa, nesse dia eu fiquei assim, de cara, sabe? Muito impressionada mesmo. E outras vezes já aconteceram isso depois, né? Agora, né, que eu sei, né? Já aconteceram outras vezes isso. E aí eu sempre vou lá, coloco mel pra elas. Quando já começa assim, eu falo, vocês querem mel, né? Então tá bom. Aí eu vou lá, coloco mel pra elas, elas dançam lindamente. E e depois vão embora, né? Se apagam ali. Nossa, eu sou muito apaixonada, sério. Eu amo tirar foto do fogo e ficar vendo ali elas dançando e tal. É a coisa mais linda, coisa mais linda. Enfim, né? Histórias à parte, para que você pode usar, né, o elemento fogo? Aumentar a autoconfiança, atrair a paixão também, né? Concretizar ali, fazer os seus pedidos de desejos, destruir padrões limitantes, liberar raiva, frustração, mágoas também. Tem um exercício que está ligado ao elemento fogo que não tem a ver com o fogo, olha que interessante, né? Que é o exercício de você rasgar papel. E por quê, né? Porque é a ação, é você liberar ali a sua raiva, porque o fogo tá ligado à raiva também. Então, você rasgar o papel e depois você pode queimar, né? Mas o ato ali de rasgar papel, quando você tá muito estressado, experimenta. É interessantíssimo, eu já fiz. E olha, é muito bom, viu? Então, vamos lá. O que você pode fazer, tá? Você pega uma velinha ali e você vai escrever num papel tudo que tá te prendendo, tudo que tá te segurando, tá? E aí, você vai queimar esse papel, e aí, como você quer eliminar, é vela preta, certo? E aí você vai dizer, queime o que não me serve mais. Eu deixo ir e transformo, tá? Que assim seja e assim já é. E aí queima esse papel na chama dessa vela, tá? E isso você pode fazer para qualquer coisa, memórias que você quer deixar para trás, coisas que já não te servem mais, sabe? Qualquer coisa, né? Se for na lua minguante, melhor ainda, que já potencializa, tá? Então aproveita, né? Faz esse feiticinho que ele parece simples, mas ele é muito poderoso, tá? Você pode fazer outros, depois eu vou ensinar outro feitiço para você, que você pode fazer também, tá? Para ativação dos desejos. Antes disso, o que eu trouxe para vocês? Uma visualizaçãozinha para a gente fazer, muito legal,
tá? Da chama que transforma. Então, agora, para um minutinho aí, fecha os seus olhos, respira fundo, tá? Esquece tudo que tá lá fora, se conecta. Imagina uma chama suave, que tá dançando ali na sua frente, tá? Ela pode ser uma chama pequena, ela pode ser uma chama grande, como você quiser. Ela pode ser uma chama calma, ela pode ser uma chama intensa, tá? Essa chama, ela vai representar tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de você. Então, olha bem para essa chama. Veja essa chama queimando suavemente tudo aquilo que você quer deixar aí. Pode ser uma dor, pode ser um medo, pode ser um padrão, pode ser uma memória, uma situação com alguém. E aí, a cada respiração que você faz, essa chama vai consumindo tudo aquilo que já não precisa mais fazer parte da sua vida, tudo aquilo que você não precisa mais carregar. E você vai se sentindo leve, cada vez mais leve, cada vez mais livre, conforme essa chama aumenta e vai queimando tudo, né? Faz o ato ali de jogar nessa chama essas coisas que você não quer mais. Joga lá dentro. Se liberta disso tudo. E aí agora, visualiza essa chama mudando de cor. Ela vai se tornando uma chama cada vez mais clara, cada vez mais clara, cada vez mais clara. Porque ela traz a energia do seu novo eu, da sua versão mais ativada, mais poderosa, mais renovada. Essa chama transmutou e ela levou tudo aquilo que foi embora. E aí respira fundo mais uma vez, lembrando que essa chama, ela sempre vai continuar com você no seu coração. Sempre ela vai estar lá para você, pronta para transformar tudo aquilo que for necessário na sua vida. Então respira fundo e pode abrir os olhos. Ai, lindo, né, gente? Muito lindo, né? Que essa chama acompanhe vocês todos os dias e cada vez que você precisar, né, que você estiver chateado, lembra dessa chama, tá? Lembra disso, tá bom? Então é isso. Nosso arcano da semana. Nosso arcano da semana é o eremita. Olha só, bem conectado com o que eu falei, né? Sobre andar e sobre correr, né? O eremita, ele traz a energia do velho sábio. Ele traz a energia sobre a pausa, sobre a reflexão, sobre a gente buscar as respostas que a gente precisa dentro da gente. O eremita, ele é sábio, então ele sabe o que precisa ser feito. Então é tempo de olhar para dentro, de silenciar os ruídos externos e escutar a sua intuição, escutar essa voz que tem aí dentro de você. Não é para se isolar, mas é para escutar a sua sabedoria interior. Se você precisa de clareza para alguma coisa, se recolhe um pouco, silencia, se observa e depois vai. Combinado? Muito bem. Vamos, para finalizar, fazer uma tiragem aqui para a gente ver qual é a nossa energia do dia de hoje. Vamos lá. Vamos ver aqui uma carta para vela e uma carta para o cristal. Respira aí, escolhe cristal ou vela. Vamos lá. Para quem escolheu a vela, a estrela, uma energia de inspiração, uma energia de acreditar no universo. Então hoje, principalmente hoje, preste atenção aos sinais, tá? Que o universo vai te dar. Para quem escolheu para quem escolheu o cristal, a carta do mundo. Então, presta atenção nas coisas que precisam ser finalizadas aí na sua vida, que já cumpriram a sua função e que ainda estão aí pendentes, certo? Então, para essa semana, não subestime o poder
de um fósforo, da chama de uma vela e da sua intenção, certo? Muito bem, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima semana, a gente conversa. Enquanto isso, mantenha o seu coração aberto, sal grosso por perto e a bruxaria em dia. Um beijo enorme aí no seu coração.